O assunto é o GP de Mônaco, uma corrida que, se tudo tiver sob controle, tende a ser uma das menos movimentadas da temporada. Mas aí é que mora a questão. Quem garante? Hoje a gente vai falar de uma das provas mais malucas de todos os tempos, o GP de Mônaco de 1996. Uma corrida sob chuva, numa pista que não dá margem de erro. E isso acabou resultando no recorde de número mínimo de carros recebendo a bandeirada. Foram apenas 3. Olivier Panis venceu com a Ligier, David Coulthard foi o segundo com a McLaren e Johnny Herbert o terceiro com a Sauber. Vamos entender um pouquinho melhor como é que isso aconteceu. Para você que gosta de automobilismo, tá no ar mais uma edição do Primeiro Stint, sempre com o apoio da Porto, patrocinadora da equipe Aston Martin na Fórmula 1. A Porto, você sabe, tem tradição e credibilidade quando o assunto é cuidado e assumiu a missão muito importante de apoiar o esporte, especialmente os pilotos brasileiros, e também garantir para você conteúdo de qualidade por meio da plataforma GoFast, que reúne os principais canais de velocidade do YouTube, todos com patrocínio da Porto, e entre eles está o Primeiro Stint. Bora lá, Mônaco 1996. Que tal a gente começar falando de um cara que era sério candidato a essa vitória? Michael Schumacher. Era o primeiro ano dele na Ferrari e a expectativa estava em alta por ser uma pista diferente, em que o talento dele talvez pudesse fazer a diferença. Mas ficou longe disso. Apesar dele ter feito a pole position, a segunda consecutiva em 96, ele criou polêmica já no treino classificatório. Nos segundos finais, por estar muito lento voltando para os boxes, ele causou uma rodada do Gerhard Berger, que freou forte para não bater e perdeu o controle. Hoje é algo que poderia ter rendido punição ao Schumacher. Na corrida sob chuva, largando na frente, ele perdeu o primeiro lugar para o Damon Hill ainda na primeira curva. Como em Mônaco o início da corrida costuma decidir tudo, o Schumacher acelerou forte, veio de lado em algumas curvas para se recuperar e acabou perdendo o controle, batendo no guarda-reio e abandonando ainda na primeira volta. Curiosidade, nesta corrida de Mônaco, o Schumacher emprestou seu capacete reserva para o David Coulthard. A viseira do Coulthard estava embaçando e ele resolveu pedir o do Schumacher emprestado, porque os dois tinham o mesmo patrocinador, no caso a Marlboro. Então, se você um dia vir o Schumacher andando de McLaren, é isso que aconteceu. Bom, Schumi fora da parada, atenções voltadas ao Damon Hill. O campeonato tinha começado muito bem para ele ganhou 4 das 5 corridas disputadas até Mônaco e parecia ali que finalmente ia realizar o sonho de ganhar na pista de Monte Carlo. Isso era algo que a Fórmula 1 queria ver havia bastante tempo, afinal ele é filho do Gran Hill, o Mr. Mônaco, que ganhou a corrida 5 vezes, uma marca que só o Senna superou depois com 6 vitórias. Como a gente já falou, o Damon Hill fez uma boa largada, fez uma largada interessante, tomando a primeira posição do Schumacher logo na primeira curva. Depois do pit stop, ele até perdeu a posição para o Jean Alesi, mas mesmo assim conseguiu retomar 2 voltas depois na subida da Beau Rivage e estava lá tranquilo, rumo à vitória. Só que na 40ª volta, pouco mais da metade da prova percorrida, já que seriam 75, ele sofreu uma quebra de motor quando estava no túnel. O Hill ficou devastado porque sabia que muito dificilmente ele teria outra chance, ele estava indo para equipes menores a partir de 97. O locutor Murray Walker, voz marcante da Fórmula 1 na época, chegou a dizer: ele está destinado a não vencer essa corrida. O abandono do Hill abriu espaço para o que poderia ser a segunda vitória da vida do Jean Alesi. Ele tinha vencido só uma vez em 5 anos de Ferrari e começava uma nova fase agora na Benetton, que era a campeã do ano anterior e tinha motor Renault, o motor mais forte da época. Apesar de todas as condições favoráveis, incluindo o abandono do Hill, o Alesi deu mais um daqueles azares assim monumentais. Teve uma quebra de suspensão a 15 voltas do fim e abandonou a corrida. Ele terminaria a carreira sem alcançar a tão esperada segunda vitória. Então dá pra gente dizer que a corrida caiu no colo do Panis, é isso? Por causa de todos esses problemas que os adversários tiveram? Não é bem assim. Apesar de estar largando só em 14º, o Panis sabia que a Ligier estava com um carro competitivo naquele fim de semana, tanto que foi o mais rápido no warm-up no domingo de manhã. O próprio Flávio Briatore, chefe da Benetton e sócio da Ligier, ficou impressionado
com aquele rendimento. A confiança era tanta que o Panis brincou com a esposa que ia para o pódio naquele dia e ela respondeu: pódio como, cara? Você está largando em 14º. Mas ele sabia que tinha previsão de chuva e que isso poderia ajudar. A chuva veio forte logo depois do warm-up e a corrida começou com piso molhado. O Panis teve um ritmo muito bom, a prova toda, né? Ele andou bem e chegou a fazer uma ultrapassagem super agressiva no Ed Irvine, na curva da antiga Lowe's, né? A curva mais apertada e lenta da Fórmula 1, em que o Irvine inclusive acabou batendo. Depois da sorte de ver os favoritos eliminados 1-1, o Panis ainda precisou andar bem para manter o David Coulthard da McLaren atrás dele. Então foi sim uma vitória de muita sorte, claro, ninguém nega, mas ele fez tudo direitinho naquele dia. Apesar de ter sido uma grande equipe no passado, a Ligier vivia o seu último ano na Fórmula 1, viraria Prost em 97 e não ganhava desde 1981. Essa acabou sendo também a última vitória de um francês na categoria até o Pierre Gasly em Monza em 2020. Mais recentemente na Hungria, em 2021, o Esteban Ocon também colocou o nome dele nessa lista. O detalhe curioso da vitória do Panis é que, como manda a tradição, o vencedor é sempre convidado para um jantar com o príncipe, na mesma mesa na noite de domingo. Só que o Panis não tinha smoking, porque era um compromisso que ele nem imaginava ter na agenda. O príncipe precisou mandar abrir uma loja em pleno domingo em Mônaco só para o Panis poder comprar o smoking. Para quem não chegou a ver o Panis correndo, vale dizer que era um piloto muito promissor. Ele teve a carreira bastante afetada pouco depois por um acidente grave que ele sofreu no Canadá em 97, quando era o terceiro colocado no campeonato com a Prost, atrás só do Schumacher e do Villeneuve. Naquele acidente ele quebrou a perna, ficou fora de várias corridas. Um personagem pouco lembrado daquele GP de Mônaco e que também merece destaque é o britânico Johnny Herbert, que completou o pódio com a Sauber em terceiro lugar. Ou em último, se você quiser pode chamar de último também, já que só os 3 primeiros terminaram. Foi um resultado espetacular para a equipe, o segundo pódio da história da Sauber e uma recompensa pelo crescimento constante do time que estreou em 1993. A Sauber é de um apaixonado por automobilismo, o Peter Sauber, mas foi alçada a melhor equipe do pelotão intermediário graças ao investimento de 2 grandes patrocinadoras que acreditaram no projeto, a Red Bull e a Petronas. Curiosamente, Red Bull e Petronas, que estavam juntas na Sauber naquele pódio como se fosse a maior conquista do mundo, né? Hoje são rivais na Fórmula 1 em briga por título, dando nome a 2 equipes de ponta, a Red Bull Racing e a Mercedes AMG Petronas. E você, o que mais se lembra daquele GP de Mônaco? Deixa aí a sua mensagem, o seu comentário e vamos bater esse papo. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de clicar no like e principalmente de fazer a sua inscrição. O primeiro Stint está muito perto de chegar a 30 mil inscritos e você é quem vai fazer a gente chegar lá, tá bom? E assim o canal vai poder te entregar conteúdo cada vez mais bacana. Da minha parte, por enquanto é isso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!